sou Vanessa, a enfermeira, sócia do Home Care Renova Saúde Brasil. E hoje a gente está aqui com a Patrícia Ramos, que é nutricionista há 25 anos, formada em Bauru, pós-graduada em nutrição clínica e oncológica. Patrícia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Com certeza o prazer é nosso. E nutrição é um assunto um pouco complexo e grande, né? As pessoas acabam pensando que nutrição só tem que procurar uma nutricionista quem quer perder peso. É isso mesmo? Muito mais além do que perder peso. No meu caso, por exemplo, eu atendo a maioria dos meus pacientes são assim, apresentam risco nutricional. Às vezes eles já estão num quadro de desnutrição ou eles podem correr um risco de se tornar desnutrido. No caso, por exemplo, de um paciente pós-operatório, né? Um paciente que vai iniciar um tratamento oncológico, um caso de pediatria, pacientes com mais complexo, tipo tem uma gastrostomia, traqueostomia. Então, assim, a nutrição vai ser muito importante nesses casos. Certo. E qual que é o papel da nutrição no domicílio? É muito, muito importante a nutrição nesse caso. Porque, assim, o paciente geralmente... Tem casos de paciente que passa pela transição de uma alta hospitalar e já vai para casa. Então, assim, para a família, o atendimento nutricional domiciliar, ele vai facilitar muito, tanto assim, para a família que vai estar próximo do paciente, os cuidadores eu vou estar orientando mais próximo, vou saber como que é a realidade desses pacientes no local, no lar deles. Então, aí fica muito mais fácil para eu poder direcionar, elaborar uma conduta nutricional mais adequada, com maior efetividade. Porque a nutrição, ela acaba sendo até importante na própria recuperação dele, Sim. né? Você falou de um pós-operado. Como que a nutrição, ela acaba interferindo nessa questão da cicatrização, na recuperação de uma fratura? Ela é importante, é necessária, faz diferença? Sim. Se caso o paciente ele tiver, assim, debilitado, não estiver recebendo uma alimentação adequada, no pós-operatório, por exemplo, o paciente vai ficar muito tempo acamado, não está com aquela alimentação que deveria estar na situação que ele se encontra. Ele corre risco de uma sarcopenia, né, que é perda de massa magra. Ele corre o risco de na cicatrização não vai ser adequada, ou vai levar um tempo muito prolongado para cicatrizar. Ele pode adquirir uma lesão por pressão. Isso tudo por quê? Porque a alimentação dele não está de acordo com a necessidade dele. Você falou aí na questão da perda da massa magra, mas como que a nutrição ela acaba ajudando num caso de um paciente acamado? Assim, a nutrição nunca vai estar sozinha, né? A nutrição, junto com a fisioterapia, a gente vai estar, eu fazendo uma alimentação, elaborar uma alimentação, além de estar rica em vitaminas e minerais, as calorias, ela tem que estar bem adequada na questão da proteína, porque sem a proteína, a paciente não vai recuperar a massa magra perdida, né? E aí, mais o auxílio da fisioterapia, a gente, assim, em conjunto, a gente consegue restabelecer, reabilitar o paciente. Você falou também um assunto sobre a úlcera de pressão. Uhum. Eu sou enfermeira, então a úlcera de pressão fala, é um cuidado da enfermagem, a gente tem que fazer a mudança de decúbito a cada 2 horas, dentro do hospital tem até o reloginho na cabeceira da cama do paciente, na residência também tem que fazer isso, a gente orienta muito os cuidadores que estão com os pacientes dentro da residência, para os que realmente são acamado total, que acabam não fazendo isso por si só, tem que ter o auxílio de estar mudando eles de decúbito. E a nutrição, então, é importante também para essa cicatrização, no caso da lesão já instalada? Sim. Por quê?
Explica aqui pra gente. Porque é assim, para adquirir essa lesão, ela não surge do nada, né? Além do paciente estar há muito tempo numa mesma posição, às vezes ele tá, ou questão de glicemia inadequada, né? Um diabetes descompensado, por exemplo. A desnutrição, o paciente está desnutrido, essa lesão por pressão vai surgir, assim, é coisa de questão de horas, entendeu? Então, assim, ele estando bem nutrido, essa cicatrização da lesão, assim, se a gente entrar com uma nutrição, uma terapia nutricional adequada, essa lesão, ela vai ser cicatrizada em bem menos tempo, né? E junto com o curativo adequado, a mudança de decúbito, então, assim, com certeza o tratamento vai ser muito mais efetivo, né? Como é importante, né? Então, Sim. o cuidado domiciliar, o pessoal pensa é só cuidador. Não é muito mais amplo que isso, né? E a nutrição tem um papel muito importante Sim. nessa recuperação, regeneração dos tecidos. Com certeza. De uma quebradura. Isso, existe suplementação específica para cada caso. Tipo, uma lesão por pressão é um determinado nutriente que a gente tem que adequar. Para sarcopenia, a gente tem que ver os nutrientes adequados para aquele caso. Para cicatrização, né? Também, então, a gente tem que ir adequando de acordo com cada caso. Por isso que a gente fala que a terapia nutricional é individualizada. Sim. Né? E o paciente, assim, acamado, às vezes acaba acontecendo de ficar um período muito longo sem se alimentar. Às vezes porque o cuidador ou a própria família não vê a necessidade, fala que não está tendo um gasto energético porque fica na cama. Isso é assim mesmo? Não, essa questão aí, tipo, de um jejum prolongado, isso daí a gente, né, assim, é o terror das nutricionistas, né? Mas, não tem nada a ver. Quanto menos tempo o paciente ficar, né, sem se alimentar, melhor. Então, ele tem que, assim, a gente faz uma programação de fazer uma alimentação, sabe, bem fracionada, bem, assim, de acordo com a rotina do paciente, né, de acordo com a equipe também. A gente entra, sabe, faz uma interação boa, assim, entre a rotina da família, né, pensando nesse paciente que está no domicílio, então a gente encaixa certinho os horários adequados para cada, sabe, da refeição, que dê certo de acordo com as medicações, banho. Então a gente tem que fazer essa terapia, essa conduta bem direcionada pro paciente, específico para aquele paciente. Aquele idoso, então, que adora sopa, só quer comer sopa, ou só vitamina, não pode. Precisa fazer uma adequação aí, né? Se for o caso, precisa entrar com uma suplementação oral, né? Para dar um aporte melhor nutricional aí de calorias, proteínas, né? Vitaminas e minerais. E com isso a gente consegue ir ajustando, sabe? Essa terapia. As necessidades. Sim. Né? Quais são os tipos que a gente tem de terapia nutricional que pode ser encaixado no domicílio? São 3 tipos de terapia, no caso. Terapia oral, né? Com suplementação oral, que essa que seria a mais indicada, a principal, que seria os alimentos, né? Que a gente fornece os alimentos in natura e, se for o caso, suplementa com os nutrientes, né, que estiver deficiente. A terapia nutricional enteral e a terapia nutricional parenteral, né? Então, aí a terapia nutricional enteral, ela tem as vias, né, nasogástrica ou nasoentérica, tem as ostomias também, né, gastrostomia ou jejunostomia, e tem a terapia nutricional parenteral, que é a nutrição via venosa, administrada pela via venosa. Entendi. Essa parenteral pode ser mista ou exclusiva, tudo depende de do paciente, da necessidade do paciente. E aí a indicação é sempre médica, que acaba Sim, sendo. o tipo de via, mas assim, dependendo da situação, é decidido em equipe, né?
com a família também, se o paciente precisa estar por um tempo prolongado, vai ficar por um tempo prolongado com uma nutrição enteral. Então, é decidido entre a equipe, a família, se esse paciente tem indicação para uma terapia nutricional enteral, porostomia, tipo uma gastrostomia ou jejunostomia. Entendi. Né? Que daí é só para explicar melhor para as pessoas que acabam assistindo a gente, a enteral seria o da sonda, né? Que Sim. O pessoal acaba falando, que é aquela sondinha no nariz Isso, ou que na no boca. Nariz, isso. E a azostomia de gastrotomia que você tá falando é uma que vai direto na barriga, sim, né? Através de um orifício cirúrgico. Sim, ou cai no estômago ou no intestino. Ou no intestino diretamente a alimentação. Sim. E é sempre uma alimentação específica, às vezes Isso. pode ser até feita domesticamente, só industrializado. A dieta artesanal, essa nutrição enteral artesanal, ela não é muito, assim, indicada. Em alguns casos, mas, assim, ela tem mais desvantagens do que vantagem, a nutrição artesanal, né? Ela até pode ser administrada, mas ela tem que ser mista, com acréscimo de um módulo nutricional ou um suplemento nutricional, para não ser artesanal exclusiva, porque esse paciente com a nutrição artesanal, que é a caseira, né, a gente percebe que eles são bem mais debilitados, a recuperação deles é bem mais difícil, lesão por pressão é bem mais fácil de surgir, né, o risco de infecção por alimentação, porque é muita manipulação nessa dieta. E também, assim, nem sempre os pacientes toleram. O risco de dar uma diarreia é maior, uma contaminação. Essas seriam talvez então as desvantagens, né, Sim. que a gente acaba acontecendo. Infelizmente, não é uma coisa que todo mundo gostaria de estar passando por isso, mas às vezes é necessário, o paciente há uma necessidade, como você falou, é analisado vários fatores em conjunto com a família para estar vendo a necessidade dessa dieta integral. Sim. E realmente existe as fórmulas prontas já, né, industrializadas, que é onde a nutricionista vai adequar a melhor para cada caso, segundo a doença, a patologia que o doente está, né? É um tratamento mais humanizado, né? A gente consegue garantir realmente a prescrição, o que é prescrito para o paciente e que realmente é infundido, né? Pensando na nutrição enteral. E o suplemento nutricional, por exemplo, a gente indica esse suplemento, a gente consegue, mesmo que o paciente está bem, ele está numa situação idoso, está ingerindo menos alimentos, né? Então a gente consegue intervir antes que o paciente entre num quadro de desnutrição, e aí evita várias complicações, até evita internações, entendeu? Precoce, né? Então isso daí, a questão da nutrição no atendimento domiciliar é muito importante. Então, a questão, assim, de uma diarreia, que é um questionamento, às vezes, da família, né? Por conta da quantidade de fralda que, às vezes, utiliza. São gastos, são realmente a nossa vivência que a gente tem. Ou, ao contrário, tá muito tempo acamado, então a gente tem um problema do intestino preso. Sim. A nutrição consegue dar uma solucionada, uma aliviada nesses dois opostos, vamos dizer assim. Sim, a gente sempre faz as orientações em casos de diarreia, a gente tem algumas alternativas que é passado para a família, ou para o cuidador, né, ou para enfermagem. Então, assim, a gente dá sempre as opções as alternativas para poder sanar esses problemas, né. Então, assim, a família, nas visitas, né, a gente sempre questiona como que tá o intestino, se tá funcionando direitinho, se não tá, a gente já faz algumas alterações aí na conduta nutricional, e aí a gente tenta ajudar, né, esse paciente, para ele ter o maior conforto possível em casa. E água? A ingesta hídrica, já falamos de comida, e a questão da água? A água também, ela é muito importante, tanto para, assim, pensando também, né, na questão das evacuações,
a hidratação, paciente que não ingere água, a gente sente mesmo uma diferença na pele, né? Na urina, no intestino preso. Então, eu faço a adequação da água, eu calculo a necessidade hídrica do paciente de acordo com o peso dele, que a necessidade dele é de 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, eu faço essa adequação e oriento a família que tem que ingerir água, ou a família ou o paciente, né? Então, assim, a água faz parte, assim, dessa terapia também. Mesmo naqueles pacientes que acabam recebendo essa medicação por sonda? Sim, a gente coloca a hidratação pela enteral, nutrição enteral. Pela sonda também. Sim, tá toda calculadinha e fracionada, né? Ou, né? Tudo certinho. Como é importante, né? Uhum. Às vezes as pessoas, é o que eu falei logo no começo, como as pessoas pensam que às vezes não há necessidade de um profissional especializado nessa questão de nutrição, que vai dar uma melhora para esse paciente estar acamado, a doença não tem prognóstico para voltar a andar, vamos dizer assim. Mesmo assim, a nutrição é importante para a gente evitar outras consequências maiores. E no caso daqueles pacientes que têm prognóstico para andar, a nutrição também é importante para que isso aconteça mais rapidamente. Sim. Né? Pela essa força muscular, esse ganho da massa boa, né? Sim, eu falo que assim, quanto maior a equipe multi, né? Mas melhor o resultado que tem esse paciente. Então, assim, quanto mais a gente interagir, a nutrição com a fono, a nutrição com a físio, né, com o médico, a enfermagem, então, assim, é bem melhor para o paciente, né? Com certeza. É um tratamento muito mais humanizado. E a gente vem realmente com essa ideia. Uhum. Né? Nós não somos sozinhos. Não. E a gente precisa dos outros profissionais para que a gente consiga dar uma qualidade de vida muito melhor para o nosso doente, para o nosso Com paciente, para a certeza. família também, no geral. Então, nutrição não é só para quem quer perder peso, é muito mais além que isso. Nós vimos aqui com a Patrícia Ramos. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. Por ser nossa parceira do nosso Home Care, Nova Saúde Brasil. Estamos aí. Obrigada.